Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma aula, né? A aula de Microeconomia 3, escolha sobre incerteza. Primeira aula sobre incerteza, né? Iniciar, então, esse tema que é muito importante dentro da microeconomia. Bom, o que a gente vai tratar na aula de hoje, né? O valor esperado, né, de um ativo, por exemplo, né? Uma loteria, algum bem que tenha certa aleatoriedade. Vamos falar sobre isso e definir o valor esperado de uma variável. Falar sobre, claro, né, incerteza e risco. Vamos definir a diferença conceitual entre ambos, né? E o que a gente vai utilizar muito aqui. E aí vamos definir como é que os indivíduos tomam, né, uma decisão de escolha sobre incerteza. Isso vai depender muito do tipo do indivíduo, se ele qual é o tipo de atitude que ele toma frente ao risco, né? Assim, a gente vai definir a escolha sobre incerteza. Vamos falar também sobre o conceito de utilidade esperada, né? E aqui, como a gente está falando sobre as escolhas do consumidor, só que agora no ambiente de incerteza, esse conceito vai ser fundamental, né? E vamos também falar dos axiomas que dão propriedade, né, digamos assim, a esse conceito. E também vamos falar sobre alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento, né? Okay? Bom, então vamos primeiro às hipóteses. Então, os consumidores, que também aqui pode ser tratado como investidores, você pode estar comprando bens como ações ou títulos, né, que tem um certo risco envolvido. Então, quando a gente falar de consumidores, a gente pode estar também falando de investidores, né, dado o tipo de bem. Podem, então, tomar decisões de dois tipos, aquelas na quais tem convicção sobre o resultado, o que podemos denominar de certeza, que é isso que a gente vê lá em teoria do consumidor, a gente fala de bens em que a gente reconhece os bens, né, e tem certeza sobre eles, assim, e o que a gente vai estar tratando agora nesse caso aqui, que é aqueles bens no qual o resultado depende de certa aleatoriedade, que podemos caracterizar como escolha sobre incerteza. Então a gente escolhe um bem que a gente ainda não tem definido qual é o resultado, né, desse bem, qual é o que ele representa, né, necessariamente, a priori. Então a incerteza sobre o resultado esperado também pode ser conceituada como risco, pois existe a possibilidade de diferentes resultados, né? Contudo, para a incerteza, o resultado esperado envolve probabilidades subjetivas, enquanto o risco envolve probabilidades objetivas. No próximo slide a gente já vai ver o que é isso. Vamos considerar por hipótese que conhecemos as probabilidades para a ocorrência de cada resultado. Então, esses consumidores / investidores tomam decisões em cima de expectativa de ganhos, né, advindos do valor esperado de um determinado resultado e do risco definido pela variabilidade desses resultados, tá? O risco pode ser sintetizado através de uma ou mais medidas de dispersão. Normalmente é utilizado o desvio padrão da média, definido pela raiz da variância, que por sua vez é a média ponderada dos quadrados dos desvios. Nós vamos falar sobre cada um desses aqui, né, e por que a gente usa o desvio padrão da média. Então, os consumidores e investidores podem ser classificados perante suas ações frente ao risco. Então, o comportamento, né, do consumidor aqui pode ser classificado conforme as suas ações, suas atitudes frente ao risco. Então, vamos lá. O que é probabilidades objetivas e subjetivas? A probabilidade em si é quando a gente tem uma certa possibilidade, né, quantificar essa possibilidade na ocorrência de um evento. Então, corresponde à possibilidade em termos quantitativos de um evento ocorrer. Por exemplo, em certa localidade existe 20% de probabilidade de chover. Então, existe uma possibilidade em 5 desse evento ocorrer. Então, a gente tem essa possibilidade, esse é o cálculo das probabilidades.
Mas então o que é a diferença? Uma probabilidade objetiva se baseia na frequência conhecida dos eventos, dado seu histórico de ocorrência. Por exemplo, tendo em vista o estudo do clima em determinada região, podemos conceber que existe a probabilidade de 20% de chover, 30% de fazer sol e 50% de estar nublado num dia, dado a frequência que esses eventos ocorreram, né, no histórico dos últimos dias, por exemplo. A gente pode ter uma probabilidade de que pode acontecer no próximo dia, dado essa frequência desse histórico de ocorrências que nós calculamos. Então, isso aí que a gente pode definir, então, como probabilidade objetiva. Agora, eu posso desconhecer esses eventos. Né? Ocorre quando, então, é desconhecida a probabilidade subjetiva, né? Ocorre quando é desconhecida a frequência na qual os eventos costumam acontecer. Eu conheço, por exemplo, o que acontece nessa localidade em termos de clima, né? Nesse caso, não é possível obter medidas objetivas para a probabilidade, sendo necessário apelar a uma percepção subjetiva dos eventos. Por exemplo, ao desconhecer o clima de uma região, é possível atribuir uma média aritmética de 3 possíveis eventos. A probabilidade de 1/3 que irá chover, de 1/3 que vai fazer sol, 1/3 que ficará nublado. Então, uma média aritmética simples, né? Dado que eu não sei qual é a distribuição real desses eventos, né, ao longo do tempo. Então, eu faço uma aproximação, então isso é muito subjetivo. Né? Então, suponha x um vetor com n possibilidades de eventos de ocorrer, né? De tal forma que o valor esperado de x pode ser definido como da seguinte forma. Então, o valor esperado, né, a fórmula que a gente usa é essa, né? O valor esperado de x é a somatória da probabilidade de cada evento ocorrer. Então, sendo PI o vetor das probabilidades associado a n eventos, né? x1, x2 até x6. Portanto, temos a seguinte condição, né? O total de probabilidades é referente a 100% dos eventos. Né? Todos os eventos estão contidos nessa possibilidade. Então, assim, está falando do conjunto universo, né, das possibilidades dos eventos. Dessa forma, podemos notar que o valor esperado, de certa forma, é uma média ponderada de x, guardadas as devidas diferenças conceituais em termos estatísticos de média e esperança, sendo I de 1 até N, ou seja, todos os eventos possíveis. Então, o risco, que a gente também está agora relacionando ele com a variabilidade do retorno esperado, né? Então, o risco pode ser mensurado conforme essa variabilidade dos valores dos eventos, ou melhor, quanto eles se afastam ou se aproximam do valor médio esperado. Dessa forma, precisamos avaliar uma medida de dispersão da média. A média é o que a gente espera que vai acontecer entre os eventos, né? Mas o risco está associado em quão próximo essa variabilidade que ocorre, né, desses eventos está próximo ou não da média, essa é a ideia. Bom, o desvio da média é uma medida de dispersão, né? Só que ela tem um problema. À medida que se considerar a retirada de desvios que os eventos apresentam em relação à média, calculando diretamente xi, né, todos os eventos de I até N, de 1 até N, menos para cada evento, né, a diferença em relação à esperança de x, ou seja, em relação à média, né, de ocorrência desses eventos. Então, o que acontece? Contudo, a soma dos desvios necessariamente é zero. Se a gente pegar a soma de todos os desvios, né, da média, é zero. Por quê? Porque, obviamente, se você está falando da média, o somatório de todos os pontos que ocorrem acima da média, que seriam os pontos positivos, né, necessariamente, já que é uma média, vai ser igual a todos os pontos que estão abaixo da média, né? Os pontos negativos, né? Valores abaixo do que a média de ocorrência. Então, somando positivo e negativo, a gente tem zero. Né? Então, é uma medida de dispersão, mas que no total, se a gente somar tudo, nos traz uma fonte de informação. Então, o que a gente pode fazer é calcular a variância, no sentido de quantificar os desvios da média sem anular a somatória. É possível utilizar os desvios da média ao quadrado, que nada mais é que a variância de x. Né? Ou seja, a gente pega para cada desvio ao quadrado, cada desvio da média, eleva ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência. Então, temos, né, o cálculo da variância.
Só que, claro, né, esse cálculo vai estar superestimado, vai ser o quadrado dos desvios, né? Então, para isso, a gente calcula então o desvio padrão, a medida mais utilizada para avaliar o risco, né, de retorno esperado. É o desvio padrão, pois relata a magnitude aproximada dos desvios que os eventos têm em relação à sua média. Por quê? Porque a gente tira a raiz da variância. Né? Tirando a raiz das variâncias, então a gente se aproxima desse desvio aproximado que deve acontecer dos eventos em relação à sua média. Então, temos aí uma medida de dispersão que é uma boa, digamos, aproximação do risco de que aquele evento venha ocorrer ou não em relação ao seu valor médio, né? Dado a dispersão que a gente tem dos eventos em relação à média. Essa é a ideia. Então, vamos usar um exemplo, né, para vocês entenderem essa relação de risco e dispersão. Supõe um indivíduo, então, que quer investir R$1.000 e tem duas possibilidades de ganhos anuais. Ele pode investir na carteira T1, que a gente vai chamar de título de investimento 1. Essa carteira, isso aqui tudo é uma suposição, é só um exemplo, né? Essa carteira de investimentos são de setores mais conservadores, como construção civil, títulos públicos, etc. Tem a possibilidade de ganho de R$300 com probabilidade de 50%, isso no final do período, né? Ou de R$100 com probabilidade de 50%. Então, são essas probabilidades de ocorrerem, né, quando eu investo nessa cadeira. Ganhar 300 ou R$100 cada um com 50% de chance. Okay? E tem o título 2, né, título de investimento 2, que é uma carteira de investimento de setores de tecnologias, como a startup, capital ativo e outros, né, que já são mais arriscados, assim, né, ou gostam de falar arrojados, mas que, claro, aí tem um certo risco envolvido. Que tem, então, a possibilidade de ganho de 50%, que é bem baixo, né, com probabilidade de 80%, ou seja, aí está o risco, né, tem grande chance de ganhar pouco, e 800, que é realmente um significativo retorno, né, mas com probabilidade de 20% de ocorrer. Essa é a ideia dessa carteira, tem esses dois títulos, então, né. Então, o que vai acontecer, né? Se a gente botar em termos numéricos e calcular o valor esperado da carteira 1, por exemplo, né? Vai ser 50% de 300 mais 50% de 100, que dá 150 mais 50. Então, o valor esperado desse título, né, é de R$200 no final do período. E o da carteira 2, o valor esperado vai ser 80% de 50, né? Mais 20% de 800, o que vai dar 40 mais 160. Temos aí, então, um valor esperado de R$200 também. Então, vejam que ambos, né, os títulos têm o mesmo valor esperado, ok? No final do período. O mesmo valor esperado. Em termos de valor esperado, eles dão o mesmo, ok? Vamos continuar o exemplo e calcular a variância. No caso do primeiro título, né, vai ser o desvio da média ao quadrado, no caso 300 menos 200 ao quadrado, vezes a probabilidade, 0,5, né, mais desvios da média, 100 menos 200 ao quadrado, vezes 0,5. No primeiro caso, né, vai ser uma diferença de 100 ao quadrado, no segundo, menos 100 ao quadrado. Como está ao quadrado, né, o número negativo, então é 0,5, 100 ao quadrado é 10.000, né? Mais 0,5 de 10.000. 50% de 10.000 mais 50% de 10.000 é o próprio 10.000. Aí o desvio padrão nada mais é que tirar a raiz, né? Raiz de 10.000 igual a 100. Temos aí o desvio padrão igual a 100. No segundo caso, desvios da média 50 menos 200 ao quadrado, de 0,8, mais 800 menos 200 ao quadrado, que vai dar esse 100 menos 150 ao quadrado e 600 ao quadrado. Então a gente vai ter esse valor aí de 22.500 vezes 0,8, mais 360.000 vezes 0,2. Isso tudo dá 90.000, que tirando a raiz, né, vai dar 300. Então veja bem, o título 1 varia essa 10.000, mas tem desvio padrão de 100,
o título 2 tem um desvio padrão de 300. Então temos uma diferença entre o desvio padrão. É como a gente está falando que desvio padrão pode ser uma avaliação de risco, necessariamente a carteira 1 tem um risco menor, né, dado que tem um desvio padrão menor que a carteira 2. Ou posso dizer que a carteira 2 tem risco maior. Portanto, o investimento em T2 apresenta maior risco em relação ao retorno esperado. Por quê? Tem desvio padrão maior. Ok? Dito isso, podemos agora atribuir, né, digamos assim, a relação de preferência em relação ao risco. Então, existem três possibilidades aí, né, ou denominações de preferência de indivíduos frente ao risco. São elas: um indivíduo só avesso ao risco, por definição, são pessoas que tendem a evitar situações de risco, dando preferência a retornos mais estáveis de ganhos, em detrimento a ativos com maior variabilidade. Nesse caso aqui, uma pessoa avessa ao risco necessariamente vai optar sempre pelos ativos de menor risco, menor variabilidade. Nesse caso, tenderia a consumir mais carteiras do tipo T1, né? Investimento 1, que é mais conservador, em relação a risco. Agora, existe também indivíduos que são neutros a risco. Nesse caso, indivíduos são indiferentes entre ativos de maior ou menor risco, desde que tenham o mesmo valor esperado entre os ativos. Dado que o valor esperado de ambos os ativos é o mesmo, que é R$200, nesse caso, se o indivíduo é neutro ao risco, ele tanto faz qual ativo ele vai adquirir, T1 ou T2, dado que ele não avalia a questão de risco, ele não toma nenhuma decisão em que a questão do risco seja levada em consideração, ele seria indiferente. Então, mas dado que, obviamente, o retorno é o mesmo, né? Então ele não avaliaria o risco ou desvio padrão não te viu. E o terceiro caso seria o amante do risco, né? Que existem pessoas que, mesmo com incerteza sobre o valor esperado, apostam em ativos mais arriscados, com baixa probabilidade de ganhos maiores. Isso porque valorizam e atribuem certa utilidade ao risco. A ideia é que, dado que existe a possibilidade de eu ganhar R$800, mesmo que a probabilidade seja 20% só, seja baixa, mas existe uma possibilidade de alguns indivíduos que vão, mesmo assim, adotar essa, digamos assim, atitude frente ao risco de optar pela carteira T2, dado que ainda exista a possibilidade de ganhar mais lá. Então ele vai se expor ao risco e vai tomar essa atitude. Esse indivíduo a gente diz que é amante do risco, então, né? Indivíduos que não são propensos a se conter, ou seja, pegar a carteira que tem um ganho menor, mas um risco menor. Ele, dado que existe uma possibilidade de ter um ganho maior, mesmo que isso signifique maior risco, então seria o caso dos propensos ao risco ou amantes ao risco, né? Ok? Então, supõe agora, para a nossa identificação, o terceiro título de retorno fixo agora. Ou seja, o título T3, título de investimento 3, com investimento de R$1.000, tem ganhos anuais fixados em R$200. E são ganhos fixos e certos. Se isso é verdade, então o que a gente tem é que o valor esperado de uma constante é a própria constante. Então, tem o 100% de chance de que vá ocorrer os R$200. O valor esperado é R$200. Não existe variabilidade, nem para cima nem para baixo, isso é um ganho fixo e certo, líquido e certo, né? Então o desvio padrão é zero. Okay? Se compararmos em relação a T1, temos o seguinte, né? T1 tem um retorno esperado de 200 e um desvio padrão de 100. Podemos avaliar os três tipos de preferência frente ao risco que os indivíduos atribuem aos ativos através da análise da utilidade esperada com ganhos e retornos apresentados pelos indivíduos. Então, o que é isso, utilidade esperada? Antes de a gente continuar essa abordagem, é interessante a gente discorrer um pouco sobre isso. Então, para entender o conceito de utilidade esperada, vamos voltar ali. Para os Xn eventos, X1, X2, X3, Xn, assumimos que existe uma probabilidade, as P1, né, PI, associada para cada um evento ocorrer, que a gente vive, que definimos como um retorno esperado, ok? Sobre esse evento. Se além disso, também considerarmos que existe uma utilidade para cada um desses eventos, ou seja, para cada evento que ocorrer, dado que ocorre esse evento, existe uma utilidade associada a ele, então a gente tem
esse somatório de utilidades também, né? Utilidade do evento 1 ocorrer, utilidade do evento 2 ocorrer, até a utilidade do evento xn ocorrer. Então, podemos atribuir para cada utilidade dos eventos exatamente as probabilidades de ocorrência dos eventos, né, para cada nível de utilidade. Então, portanto, esse conceito é o conceito de utilidade esperada, né, relaciona diretamente a utilidade de cada possível resultado de x1 a xn, ponderada pelas probabilidades desses resultados ocorrerem. Então, olha só, a utilidade esperada, que pode ser definida como o maiúsculo, função de xi e pi, ou seja, dos eventos e das probabilidades correspondentes, pode ser definida então como P1, utilidade x1, P2, utilidade x2, somatório até Pn, utilidade xn. Então, somatório de pi, u, xi, ou seja, de todas as probabilidades, de todas as utilidades dos eventos ocorrerem. Essa é a nossa utilidade esperada, função de utilidade esperada. A utilidade esperada também é conhecida como utilidade von Neumann-Morgenstern, né? Essa função, o maiúsculo representado aí, né? Função dos eventos e das probabilidades, enquanto a função utilidade de cada evento individual, ocorrer os eventos xi, né, é chamada de função Bernoulli, em homenagem a Daniel Bernoulli, né? Matemático, pesquisador lá do século XVIII, sendo ele o primeiro autor a argumentar que a hipótese das preferências do consumidor deve ser apresentada pela utilidade esperada dele frente a uma situação de risco. Tá? Ele é o cara primeiro a fazer uma menção, né, frente a isso, então por isso que às vezes essa utilidade dos eventos é chamada também de utilidade ou função Bernoulli. Né? Bom, então, continuando, né, a análise da utilidade esperada, John von Neumann e Oscar Morgenstern, que aqui desenvolve, inclusive, a teoria da incerteza, foram responsáveis pela axiomatização, né, ou seja, criaram um conjunto de postulados, né, da teoria da utilidade esperada, que ficou conhecida posteriormente como teoria da incerteza, que é essa que a gente está tratando. Né? Isso foi retirado do seu livro, ou principal obra, né, Theory of Games and the Economic Behavior, de 1944. Aí é onde a gente vai estar tendo um aprofundamento grande, né, do conhecimento econômico nas áreas de teoria dos jogos, né, e da incerteza. Então, a utilidade esperada relaciona diretamente o ativo com possíveis níveis de utilidade que os resultados proporcionam. Essa análise é importante, pois em comparação entre os dois bens, como anteriormente feita na análise das curvas de inferência, nem sempre é possível quando os bens apresentam incertezas sobre o seu resultado. Em muitos casos, os indivíduos precisam tomar uma decisão de escolha sobre dois estados da natureza. Por exemplo, né, se compra ou não um ativo de risco, se adquire ou não um bilhete de loteria, se faz ou não um seguro para o seu carro. Ou seja, ele vai estar tendo que tomar decisões entre bens que vão ter um resultado certo ou incerto, na verdade, né, ou não comprar esse bem. Desculpa, tem um resultado incerto. Daí que vem a ideia da incerteza. Então, os axiomas da utilidade esperada, claro que eu vou botar aqui os principais, né? Vão além desses aqui, mas isso aqui para entender o que a gente precisa entender é mais do que suficiente, né? Que é exatamente o porquê da teoria da utilidade esperada, a fundamentação dela. Então, vamos lá. A teoria da utilidade esperada é um conceito fundamental para entender a tomada de decisões sobre a incerteza. Ela fornece uma estrutura para analisar como as pessoas tomam decisões quando enfrentam riscos ou incertezas. Então, considere, para exemplificação, né, duas loterias aleatórias. A gente vai chamar de L1 e L2. Portanto, os axiomas da teoria da utilidade esperada são: o primeiro axioma importante é o axioma das preferências completas. O que é isso, né? A preferência de vida é representada, então, como essa simbologia das preferências, que estão vendo aí. Parece um sinalzinho de maior ou igual, mas ela é estilizada, na verdade, e ele corresponde a dizer o quê, né? Que L1 é preferível a L2, essa é a ideia. Claro que aqui a gente está simplificando, né? Que isso aqui é uma ideia de preferência fraca, e preferência estrita a gente não vai entrar nesse pormenor, né? A gente só vai dizer, então, que contém essa simbologia, né? Que é apresentada aí como se fosse um maior ou igual, mas não necessariamente é um maior ou igual estilizado.
a gente diz que então L1 é preferível a L2, né? Então, como está ali, significa que o indivíduo prefere L1 a L2. E se tiver entre outro símbolo, que parece sinal de til, né, entre L1 e L2, significa que eles são indiferentes entre si. Ou em qualquer duas loterias ou outras qualquer, se tiver esse sinal entre elas, significa indiferença. Né? Significa que o indivíduo é indiferente entre L1 e L2. Então, o axioma da completude, como é chamado, pode ser expresso da seguinte forma. Né? Para todas as alternativas L1 e L2, a gente tem, então, três hipóteses. Né? O indivíduo prefere L1 a L2, ou ele prefere L2 a L1, ou então ele é indiferente entre L1 e L2. Esse axioma nos diz que o consumidor consegue ordenar suas preferências entre as loterias, ele não fica em dúvida. Né? Essa é a ideia, né? Que a gente consegue, então, ter um indivíduo representativo, que esse axioma nos diz que ele é capaz, então ele tem a capacidade de saber escolher entre uma ou outra a loteria, se ele sabe se gosta mais de uma do que outra, ou se ela é indiferente entre elas, tá? Essa é a nosso primeiro axioma. O segundo axioma é o axioma das preferências transitivas, né, ou da transitividade. É semelhante à ideia que vem lá da teoria do consumidor, só que aqui a gente está falando sobre a utilidade esperada. Né? Então, usando a mesma notação de preferência e considerando agora uma terceira loteria L3, né, a transitividade pode ser expressa como: se o indivíduo ele gosta mais de L1 do que L2, ele prefere L1 a L2, e também ele prefere L2 a L3, então necessariamente, pela questão da transitividade, ele certamente gosta mais, ou prefere, digamos assim, L1 do que L3. Esse axioma reflete a noção de coerência, né, nas preferências. Significa que ele não cai no efeito circular, onde ele não consegue definir qual que ele gosta mais e qual que ele gosta menos. Se existem três loterias, ele consegue ordenar facilmente, né, mesmo que ele não seja ali apresentado a terceira loteria, ou melhor, mesmo que só tenha as preferências já definidas de duas loterias, L1 e L2 e L2 e L3, ele consegue, então, a gente consegue supor a relação entre L1 e L3, dado a ordenação de preferência que ele apresentou anteriormente. Ou seja, se ele gosta mais de L1 e L2 e de L2 a L3, necessariamente, por uma questão de ordenamento, ele vai gostar mais de L1 do que L3. Né? Senão ele cairia no efeito circular indefinido. Bom, o terceiro axioma é o axioma da continuidade. Esse axioma envolve a existência de uma alternativa intermediária que o indivíduo é indiferente entre quaisquer loterias. Suponha que L1 ele prefere em relação a L2 e L2 ele prefere em relação a L3, ok? Então deve existir, e aí é a questão então de você atribuir uma certa probabilidade, ou seja, aos eventos. Então existe uma probabilidade P entre 0 e 1, né, na qual o indivíduo ele é indiferente se P L1, a probabilidade L1, em relação a L2 e indiferente em relação a 1 menos P L3. Veja que o axioma da continuidade diz que deve existir, então, uma probabilidade que torna essas três loterias indiferentes entre si. Deve existir um nível de probabilidade. Ele prefere mais, veja bem, se a gente pegar a ordem, ele prefere mais L1 do que L2 e L3, e L2 mais do que L3. Mas, assim, se eu reduzir, digamos assim, a probabilidade de ocorrência de L1 e aumentar necessariamente a probabilidade de ocorrência L3, isso, em limite, em algum momento, eu reduzindo L1, ele vai ficar indiferente em L2, aumentando L3, ele vai ficar indiferente a L3. Então, essa axioma da continuidade diz que isso deve existir um limite em que aquela que eu tenho maior propensão a gostar mais, eu reduzindo a probabilidade de ocorrência dela, e aquela que eu tenho menor propensão, eu aumentando a probabilidade de ocorrência dela, numa magnitude linear, né, eu posso então chegar a esse resultado de diferença entre as três loterias, tá? Essa é a ideia. Ok? Um pouquinho mais complexo, mas que é importante na nossa análise.
Axioma da monotonicidade. Significa que L1 é estritamente preferível a L2 e temos duas probabilidades agora, P e Q, existente entre 0 e 1 ambas. Né? Nós temos que a probabilidade P é maior que a probabilidade Q. Então, se isso é verdade, o que acontece? Eu aplicando a probabilidade nessa ordem, né, ou seja, PL1 mais 1 menos PL2, sabendo que P é maior que Q, isso necessariamente é estritamente, ou melhor, estritamente não, mas necessariamente é preferível, é mais preferível do que QL1 mais 1 menos QL1. Lembrando que Q é uma probabilidade menor, né, então assim, em relação a L1 ali, P tem uma probabilidade de ocorrência maior que L1. 1 menos P em relação a 1 menos Q tem uma probabilidade de ocorrência menor, mas eu tenho uma relação de preferência maior para L1. Então, necessariamente, não tem como essa ordenação ser outra coisa que não eu preferir, né, P1L1 a 1 menos PL2 mais do que Q1L1 mais 1 menos QL2. Então, a monotonicidade mostra que existe uma ordem, né, de que se aumentar a probabilidade ali em ambos os lados, eu mantenho a ordem das preferências, né? Ok? Se invertesse, aqui a gente teria um problema. Axioma da independência. A preferência entre as loterias L1 não deve ser afetada pela introdução de uma terceira loteria L3, independente das probabilidades envolvidas e de que loteria seja essa L3. Isso é expresso como, dado que eu prefiro a loteria L1 em relação a L2, dado que o indivíduo prefere isso, e dado uma probabilidade no intervalo entre 0 e 1, né, temos que PL1 mais 1 menos PL3 é preferida a PL2 mais 1 menos PL3. Bom, essa é fácil de notar, a questão da independência, dado que a probabilidade dada L1 e L2 é a mesma, então ele mantém essa ordem de preferência independente da probabilidade atribuída, e também o fato de que eu estou colocando um terceiro loteria, né, que seria, no caso, com probabilidade de 1 menos PL3, em ambos os lados. Então, assim, isso não vai afetar também a minha ordem de preferência entre L1 e L2, dado que eu estou colocando, então, essa nova loteria com a mesma probabilidade em ambos os lados. Então, veja bem, essa seria o axioma da independência, que uma terceira loteria, que pode ser meu conjunto de escolha em relação a L1 e depois em relação a L2, isso não vai alterar, então, o meu conjunto de escolha inicial, L1 e L2. Poderia alterar se você tivesse probabilidades atribuídas, talvez de forma diferente para L3 em ambos os lados, aí sim, mas daí você estaria mudando o conjunto de preferências, porque aí sim você não mantém constante, né, o ganho esperado em relação a L3 em ambos os lados. Está aumentando um ganho de um lado em relação ao outro, aí não é questão que seja independência, né? Na verdade, você criou já um conjunto de escolha diferente, né? Seria essa a ideia. Mantendo a independência significa mesmo que eu atribua, né, uma loteria com as mesmas probabilidades de ambos os lados, isso sim não vai alterar o que eu já tenho em relação às preferências das loterias já pré-estabelecidas L1 e L2. Ok, pessoal? Basicamente são esses axiomas, e isso tudo vai nos levar ao que se chama de teorema da utilidade esperada, né? Na verdade, isso dá base, fundamenta, né, a ideia de que existe sim, então, uma teoria da utilidade esperada. E o nosso teorema da utilidade esperada é esse: se a relação de preferência entre duas loterias, L1 e L2, são completas, transitivas, o indivíduo sabe escolher, ele sabe manter uma coerência nessas preferências e obedece aos axiomas da continuidade, independência. Então, existe uma função utilidade com a forma de função utilidade esperada, que é representada na relação L1 e L2. Veja bem, já que a gente usou lá em teoria do consumidor formato, as curvas de diferença, aquela coisa toda que tem certas propriedades, para que no caso da incerteza exista um equivalente, digamos assim, né? Certas propriedades que lá nós também aplicamos aqui também, como transitividade, completude, mas outras questões mais relacionadas à questão do uso das probabilidades sobre as loterias, como a questão da monotonicidade, continuidade, independência, né?
deve ocorrer também para que a nossa função de utilidade seja fundamentada, né? Digamos assim, a gente possa usar essa teoria como algo que explique, digamos assim, o comportamento dos agentes frente ao risco, tá? Então, veja bem, se eu tenho uma preferência, ou o indivíduo tem uma preferência da loteria L1 em relação à loteria da L2, ele prefere em relação à L2, isso aqui vai a dizer que a utilidade esperada, no final das contas, né, da primeira loteria, é maior, pelo menos maior ou igual à utilidade esperada da segunda loteria, tá? Equivalente que a função utilidade me dá um resultado maior do que a primeira loteria do que em relação à segunda loteria. Essa é a ideia. Que pode ser simplificado, né, e generalizado da forma reduzida da função utilidade, que é aquela que a gente já viu, né, que é relacionando cada utilidade Bernoulli, cada resultado do evento, a utilidade dele à probabilidade correspondente, né? Então, a gente tem uma representação dessa função que agora foi fundamentada. Então, esse teorema foi provado pela primeira vez por von Neumann e Morgenstern em 1947, quando eles lançam a segunda edição do livro, né, que eu já citei, o Theory of Games in the Economic Behavior. Tá? Isso daí, na sua segunda edição de 47, ele achou interessante fazer a fundamentação que ele não tinha feito. Então, exemplo para a gente usar dessa utilidade esperada, um exemplo bem simples, né, é o sair ou não sair com guarda-chuva. Então, vamos atribuir valores à utilidade, né, de sair com guarda-chuva quando tem sol. Vamos colocar que é o valor de 10. E, obviamente, sair com guarda-chuva quando tem chuva tem uma utilidade maior. E é 30, tá bom? Então, veja bem, a probabilidade de ocorrer sol é 50% e a probabilidade de ocorrer chuva também 50%. Então, vamos calcular, né, a utilidade esperada de estar com guarda-chuva. Vai ser a utilidade de sol com probabilidade de sol e a utilidade de chuva com probabilidade de chuva. Então, vamos calcular a probabilidade de sol vezes a utilidade da chuva, o valor, né, a probabilidade de chuva, vezes a utilidade da chuva. Isso a gente viu que é 0,5 vezes 10, 0,5 vezes 30. Então, a utilidade esperada de sair com guarda-chuva é 20, pode ser quantificado desde que a gente saiba quais são as utilidades de cada evento e as probabilidades correspondentes, né, à ocorrência desses eventos. Então, a gente tem como calcular uma utilidade esperada desse evento. Essa é a ideia, tá bom? Continuando aqui, então, como é que uma pessoa avessa o risco dentro dessa análise? Então, agora a gente tem já um pouco mais de subsídio para calcular a análise gráfica, digamos assim, em relação a tomar decisão frente ao risco. Então, vamos supor no eixo a utilidade, no outro o retorno esperado, o comportamento de uma pessoa avessa ao risco vai ter esse formato da função utilidade esperada, que vocês podem ver, que é um formato côncavo, né? Formato côncavo. O que significa, né? Se a gente pegar dois pontos, por exemplo, 100 e 300, que são a possibilidade, né, do título 1 ocorrer o retorno dele, né, e calcular a média esperada do título 1, que a gente sabe que é 200, nós temos esse nível de utilidade, digamos assim, né? A gente já sabe que a probabilidade vezes a utilidade de cada evento ocorrer, que é o valor de 300 e o valor de 100. Essa é a utilidade do título 1. Mas também temos outra opção, né, que é o fato de que o título 3, aquele que tem um valor certo de R$200, também é uma opção. Então, assim, ó, ele tem um nível de utilidade maior. O nível de utilidade de R$200 certo é maior para esse indivíduo do que esperar um valor esperado de 200 também, contudo, com probabilidades de 300 ou de 50% de 300 ou 50% de 100, ou seja, tem uma variabilidade, como a gente calculou, né, um risco, né, de 100 para mais ou 100 para menos. Ele prefere, então, o valor certo, lhe dá uma utilidade maior do que um valor que existe já um risco presente, né, que é um valor esperado sobre aquele título ali. Então, o que acontece? Um indivíduo que é avesso ao risco, ele dá mais utilidade àquele título que lhe dá um valor certo sem risco, um risco menor. Então, se isso é verdade, o que representa, né, um indivíduo que é avesso ao risco é essa função convexa, né, como vocês estão vendo nesse quadro.
Portanto, o indivíduo atribui uma utilidade maior ao ativo T3 de menor risco e renda certa, em detrimento de T1 que tem o mesmo valor esperado, contudo, maior dispersão em seu resultado e, por conseguinte, né, maior risco. Né, então, ele atribui menor utilidade, vocês podem ver. Tá? Então, assim, dá para entender o formato, digamos assim, de uma curva de diferença, ou melhor, né, que é uma curva de diferença representada por um valor, utilidade esperada, uma função de utilidade esperada, para o indivíduo que é avesso ao risco. Bom, e se o indivíduo é neutro ao risco? Né? Então, a gente pega a mesma análise, a função de utilidade dele esperada vai ser uma reta. Por quê? Pegando 2 pontos, né, agora novamente, o CN de 300, traçando uma média, essa média vai dar em cima da própria utilidade esperada. Você pode ver que CN 200, que vai ser o próprio valor esperado também do título 3. Então, para esse indivíduo, tanto faz se existe uma variabilidade ou não, se existe risco ou não para o título, isso não significa nada para esse indivíduo, dado que o valor esperado é o mesmo, né? Então ele é indiferente entre um título ou outro. Então, indivíduos neutros ao risco são indiferentes entre adquirir ativos T1 e T3, pois ambos fornecem o mesmo nível de utilidade para eles, apesar de terem variabilidade diferente sobre o retorno esperado, ou seja, mesmo apresentando níveis de risco diferentes, ele é indiferente. Dado que é o mesmo retorno, tanto faz se ele tem maior ou menor risco para um indivíduo neutro ao risco. Né? Ok? Para apresentar uma função de utilidade linear. Já uma função de utilidade esperada para um amante do risco ou propenso ao risco seria necessariamente, obviamente, convexa, né, que é o contrário do côncavo, e não, muito menos não seria linear no caso que a gente viu anteriormente. Então, seria convexo se a gente pegar 2 pontos, né, no caso da carteira, que tem essa possibilidade de 100 em 300, com 50% de chance, né, e um valor esperado de 200, essa teria maior utilidade para esse indivíduo de uma carteira com valor certo. Essa utilidade maior, mesmo apresentando risco, é que uma das possibilidades, né, mesmo que o valor esperado seja 200, mas a gente sabe que existe a possibilidade de ganhar mais, existe a possibilidade de ganhar 300. Então, existe uma atribuição a um sujeito a ele cometer mais risco, dado uma possibilidade de que exista ali um retorno acima da média. Assim, o valor esperado vai lhe dar 200 de qualquer forma, né? Não há nenhuma possibilidade de algum retorno acima da média. Então, ele atribui uma utilidade, né, mesmo tendo um risco maior, a esse risco, e aí ele, então, considera mais útil para ele a carteira T1 do que a carteira T3 de menor risco. Tá? Neste caso, o indivíduo atribui maior utilidade a ativos com maior volatilidade, como é o caso da carteira T1, em detrimento de um ganho certo do ativo T3, tá? Entendido? Então, assim, vamos falar de um exemplo que é simples, mas que a gente pode utilizar como exemplo. O jogo da moeda, vamos supor que cara ou coroa, o indivíduo aposta R$25 em cara, se ele ganhar, e R$25 ele paga, né, se caso ele perder, ou seja, se caso der coroa. Então, a probabilidade de cara é 50%, de coroa é 50%, e vamos considerar que, nesse caso, né, o valor esperado, então, dos eventos é 50% de 25, se caso acertar cara, e 50% de menos 25, caso der coroa. Em média, então, o valor esperado é 0, tá? Vamos falar do indivíduo neutro ao risco. Nele, obviamente, a função utilidade será linear, como essa apresentada aí. Como a gente viu também, né? O indivíduo neutro ao risco é bem representado por uma função linear, 3x mais 15. Então, veja bem que a função utilidade esperada vai ser o quê? Vai ser 50% de a utilidade, né, do indivíduo, caso ele ganhe de 25, né, mais 50% de caso a utilidade ele perca, menos 25, dentro da sua função utilidade. No primeiro caso, vai ser 3 vezes 25 mais 15, que dá 90, né? Então seria 5 vezes 90. No outro caso, 3 vezes 25 dá 75 mais 15, menos 60. E aí, 50% de 90 é 45, 50% de 60 menos 60 é menos 30. 45 menos 30 dá 15. Então, essa é a utilidade, né, desse indivíduo
frente aos valores, né, dos ganhos ou perdas que ele pode ter. Então, ele tem uma utilidade que é 15. E se caso ocorra o valor esperado, que é 0, a gente sabe que a utilidade, né, de x de quando é 0 é 15, igual a utilidade de jogar. Então, jogar e não jogar, o indivíduo é indiferente, porque ele tem o mesmo nível de utilidade, digamos assim, né? O indivíduo, ele tanto faz ele jogar ou não, tem o mesmo nível de utilidade. Já que o indivíduo é monte ao risco, vamos representar ele através de uma função crescente, né, x ao quadrado, e essa função utilidade desse indivíduo. Bom, se colocarmos 25, vai ser 25 ao quadrado, 50%, é 50% de menos 25 ao quadrado. Ambos os casos vão dar 625, 50%, 50% dá 625. E, obviamente, se for 0, né, a utilidade de ele não jogar vai ser 0. E 625 é muito maior. Então, a amante do risco prefere muito mais jogar do que não jogar. Ele vai ganhar 0 se não jogar. Já prefere estritamente jogar. Então, o indivíduo avesso ao risco, vamos representar pela função f raiz de x, né? Ele vai ter então, se a gente substituir, né, no lugar de x valores que podem vir a ocorrer, ele vai ter 0,5 raiz de 25 mais 0,5 raiz de menos 25. Isso aí vai dar um número imaginário, né, que é 5i num lado, então vai ser 0,5 vezes 5 mais 0,5 vezes 5i. Mas isso vai ser um valor ainda menor que os 15, caso o indivíduo opte por não jogar. Então, necessariamente, uma vez ao risco, ele prefere o quê? Ele prefere não jogar, que dá um nível de utilidade para ele maior. Então, o indivíduo prefere estritamente não jogar, ok? Então, tá aí resolvido. Então, a neutral risk é diferente entre jogar ou não. Um amante ao risco, ele prefere estritamente jogar, e o indivíduo avesso ao risco, no nosso evento, ele prefere estritamente não jogar. O avesso ao risco não jogar, e o amante ao risco prefere jogar estritamente, exatamente como a gente viu. Então, a aula sobre essa primeira aula sobre teoria da incerteza é essa, né? Espero que tenha ficado compreensível para vocês. E por hoje é só, né? Até a próxima aula, ok? Um abraço a todos.